Sejam bem-vindos às Conversas da Maria. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais umas Conversas da Maria. Hoje trago-vos uma convidada que vocês já conhecem, que é a Sara. Olá Sara, Olá. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. De nada. Então, eu hoje decidi chamar a Sara porque basicamente aqui a minha amiga decidiu ir de Erasmus este ano e foi para a Itália e apanhaste esta cena toda do Covid, certo? Sim, apanhei a pior situação que podia ter apanhado para alguém que quer ir de Erasmus. Exatamente. Ainda por cima calhou logo no pior sítio da Europa, ou melhor, Foi. no primeiro que foi o pior, que foi Milão. Exatamente. Mas assim para começar, queres nos dizer porque é que decidiste ir de Erasmus, qual é o curso em que tu estás, só para nós conhecermos um bocadinho mais. Eu agora estou a tirar mestrado em jornalismo. Já queria ter ido de Erasmus no ano anterior, ou seja, na licenciatura, mas entretanto não deu. E surgiu a primeira e última oportunidade, porque a partir de agora, depois no mestrado, não vou estudar mais, portanto era a minha última oportunidade para ir de Erasmus e aproveitei. E começou em janeiro, fui logo no início, dia 4, e supostamente seria até agora, a meio de junho, ou seja, estaria mesmo agora a voltar. Mas pronto, por causa desta situação tive de interromper e regressei no fim de março. Ou seja, tu foste em janeiro, estava tudo bem, estavas a ter uma experiência normal, Sim. uma pessoa que vai de Erasmus, tinhas imensas viagens marcadas, tu tinhas Sim. dito que querias ir ao Carnaval, Sim. que querias ir, Veneza, exato, querias ir visitar algumas cidades e como é que foi? Tu estás bem lá, certo? Estás tipo normal e de repente o Covid atinge a Europa, não é? Sim. E principalmente em Itália, que aquilo Sim. foi o caos. Como é que foi isso tudo? É assim, muita gente me pergunta porque é que eu fui em janeiro se já se ouvia falar disto um bocadinho. Exatamente. Mas em janeiro, quando eu fui, foi mesmo no início, ainda não estava isto ainda não estava na Europa, só estava na China. Portanto, na minha cabeça, e acho que na cabeça da maioria das pessoas, não atingiria a Europa e mesmo que atingisse ia ser uma coisa que não iria perturbar os meus planos. E depois em janeiro e fevereiro, sim, ainda fiz lá a vida normal, até o último fim de semana de fevereiro, foi vida completamente normal, apesar de em fevereiro, a meio, já saber de muitos casos, da situação estar a piorar. Lá em Itália. E lá em Milão, Em sim. Milão, sim. Precisamente em Milão. Só que, lá está, acho que o que chocou mais foi que lá em Milão foi literalmente passarmos de um dia não haver medidas nenhumas, as pessoas podiam fazer a vida completamente normal, para no dia a seguir, isto foi no último fim de semana de fevereiro, só poder sair de casa para supermercado e médico e mais nada. Ou seja, não foi como aqui em Portugal, que ainda tiveram medidas intermédias. Sim. E foram confinando aos bocadinhos. Lá em Milão não. Lá em Milão foi mesmo um choque, porque foi literalmente do dia para a noite passares a não poderes fazer nada. Portanto, acho que isso foi o que me chocou mais e o que custou mais. Sim. E foi super radical comparado com aquilo que nós vivemos Exatamente. cá. Mas que tu estavas numa residência, certo? Sim. E que medidas é que vocês tomavam lá? Porque vocês acabavam por ser muitos estudantes que estavam na universidade e de repente tiveram de ficar todos na residência. Sim, que assim, medidas é que vocês tinham? Dentro da residência não tínhamos isto de agora estarmos afastados e assim. Nós não tínhamos porquê? Porque se alguém tivesse infectado dentro da residência, os outros também já estavam. Porque a partir desse último fim de semana de fevereiro nós ficámos literalmente todos lá fechados e ninguém podia sair. Portanto, dentro da residência não tínhamos medidas assim de distanciamento ou algo do género. Continuámos todos a dar normal lá dentro. A única diferença é que, pronto, passámos a ter cuidados de higiene ao entrar e ao sair. Tínhamos o gel, sempre que íamos às compras e assim, para tentar não, das poucas vezes em que íamos lá fora, que era só quando íamos às compras, tentar não trazer o vírus para dentro da residência. Ou seja, tu tiveste de ficar só dentro da residência, deixaste de poder sair, Sim. saías que é para comprar alguma coisa? Para comprar, assim? sim, para ir ao supermercado, normal, ou seja, eu o mês de março, que foi desde o último fim de semana de fevereiro até o último fim de semana de março, que foi quando voltei, tive esse mês inteiro fechada na residência e fui 2 vezes às compras. E foi as 2 únicas vezes que saí. Porque quando nós íamos às compras também tentávamos comprar muita coisa que era para não estar Exato. sempre a ir. E como é que era a situação da cidade? Chocava quando saías à rua e como é que era? Chocava por não veres, ainda por cima, só estive lá 2 meses, mas habituei-me a que era uma cidade muito agitada, muito dinâmica e tinha muita gente e vias muitos carros
e de repente tu vais às compras e parecia uma cidade fantasma e isso assustava um bocado. Mas não era aquele assustar que dava nas notícias, que as pessoas ligavam a dizer ai, eu estou a ver nas notícias, aquilo está muito mal, a Ana está a lutar nos supermercados e eu, Sim. calma, não é bem assim, eu vou ao supermercado e não faltava nada nas prateleiras, nem se via pessoas à luta como dava nas notícias. Ou seja, não estava tão mal como passava nas notícias, mas claro que assustava porque era uma cidade completamente diferente daquilo que eu vi nos 2 primeiros meses. Mas, por exemplo, nós aqui passámos por isto, mas tínhamos a nossa família e tínhamos os nossos amigos e custou. Mas tu que estavas lá, estavas numa residência com pessoas que não conheceste há 2 meses, como é que foi viveres isto tudo lá? O que é que vocês faziam? O que é que tu sentiste? Porque isto foi diferente para toda a gente, mas tu viveste isto de uma forma completamente diferente. Sim. Acho que isso foi sempre o meu maior, não é bem medo, mas era sempre a minha maior questão. Nem era sentir que ia ficar infectada, eu sempre digo isso, eu nunca senti que ia ficar infectada, nunca me senti insegura nem ameaçada lá. Porque lá está, a partir do momento que foram tomadas essas medidas no final de fevereiro, em que ficámos mesmo fechados na residência, não havia assim muita probabilidade de eu ficar infectada. Se calhar antes disso é que havia mais probabilidade, porque ali naquela metade de fevereiro andávamos a fazer vida normal e o vírus já andava muito por aquela zona. Portanto, se fosse para ficar infectada, acho que ficava lá. E ficando de quarentena na residência, esse medo deixou de existir. Era mais, lá está, o estar fechada, o não saber quando é que isto ia passar, quando é que ia conseguir voltar para Portugal, não estar com a minha família, não estar com os meus amigos. E claro que é sempre diferente estar fechada em casa com pessoas que conheces, né? E com as tuas coisas também. Sim, e com as minhas coisas, exato. Apesar de que eu sempre me senti isso, acho que foi uma coisa muito boa e acho que também me ajudou muito a passar esta fase de melhor, foi eu sempre me sentir muito bem lá em Milão. Desde o primeiro dia em que cheguei a Milão, que senti que era uma cidade muito acolhedora e parecida comigo. Senti-me mesmo muito acolhida lá. Era o que estavas à espera. Exatamente. Até foi melhor do que eu estava à espera. E acho que isso também ajudou muito nisto de estar longe da família a passar por esta situação tão difícil e que ninguém estava à espera. Portanto, acho que isso de gostar da cidade ajudou, porque eu acho que se a priori a minha experiência tivesse começado a correr mal, só por si, isso aí acho que já não tinha aguentado tão bem como aguentei, acho eu. E o que é que vocês faziam lá, fechados todos, numa residência? Assim, nós tentámos sempre começar a fazer mais coisas lá. Nós, por norma, já à noite já estávamos sempre mais juntos na sala de convívio, ou jogar às cartas, ou ver um filme, mas com isto ainda começámos a juntar-nos mais e a apoiar-nos mais. Depois, entretanto, com o passar dos dias, passado uma semana depois de estarmos fechados, também começou a ir muita gente embora, tipo, as pessoas que moravam, ou os italianos, porque nós também tínhamos italianos lá na residência, que moravam no sul, começaram a tentar ir para casa, ou quem era de outros países aproveitou aquela primeira semana em que os voos ainda não estavam fechados para ir para casa, ou seja, nós antes éramos 4 ou 5 portugueses e depois só fiquei eu e outra rapariga. E de Erasmus, nós éramos muitos, éramos uns 10 ou 11 ou mais, e depois só ficámos 3 pessoas de Erasmus. E tu foste das resistentes, que foste das últimas a vir embora. Sim. Porque ainda ficaste com a Covid, não é? Lá, tu ainda ficaste 1 mês até decidires vir embora. O que é que te fez continuar lá? Porquê é que chegou ao fim de março e tu decidiste, não, tipo, tenho de ir embora? Como é que foi esse processo todo? Eu achava que... não sei se estava a ser um pouco ingênua, mas eu continuava sempre a achar que aquilo ia passar. Aquilo em tempo útil ia passar e eu até junho ainda ia conseguir pelo menos ter 1 mês de vida normal de Erasmus. Eu não estava a querer aceitar que o meu Erasmus tinha acabado. Para mim aquilo ainda ia ficar melhor. Tentaste experimentar. Então deixei-me andar. Só que na última semana de março, no dia 27 ou 28, não tenho a certeza agora dos números, saiu uma notícia do primeiro-ministro italiano a dizer que iam prolongar o estado de emergência, que é o mais grave, até ao fim de julho. Ou seja, isso implicava não haver voos, e apesar de que podia haver uma certa normalidade aos bocadinhos, quer dizer que a coisa ia ficar grave até julho. Sim. E nesse dia, quando saiu essa notícia, estava eu e a minha colega portuguesa, nós pensámos, ok,
se calhar é melhor começarmos aqui, porque isto É foi agora. sempre um pouco entre as duas. Nós íamos tentando conversar sobre os nossos receios e se nos estávamos a sentir seguras ou não, e se queríamos voltar ou não. Então tinhas ali sempre alguém com quem Sim. falar, também se calhar ajudou um Sim, bocadinho. isso ajudou, Lembro mais sim. também era Nós cá. continuamos, nós até ao fim de março pensávamos as duas da mesma forma, pensávamos que ok, isto se calhar ainda vai melhorar, vamos continuar aqui, porque aqui também dentro da residência estávamos seguras, não era por aí, era mais a falta que as pessoas nos faziam. Só que quando ouvimos essa notícia, foi literalmente nesse dia, isso foi numa quinta, acho eu, de manhã, e nesse dia ficámos a conversar sobre a coisa e na quinta à noite, nesse dia à noite, pensámos, ok, vamos procurar um voo, porque eu tinha sabido de uma rapariga que estava de Erasmus em Roma, não em Milão, mas era Itália na mesma, e que tinha conseguido arranjar um voo na semana anterior. Coisa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha dito que era impossível, porque eles também nos mandaram um mail a contactar-nos, a querer saber da nossa situação. Também eles tomavam sempre conta de vocês, eles mantinham Sim, sempre a parte. Mantinham-se a par da situação, mas também não faziam muito, porque nós pedíamos ajuda depois, nessa altura, depois nesse dia, ligámos para lá a pedir ajuda para voltar, quais eram as opções, e eles diziam que não havia mesmo solução. Havia também essa questão. E depois, afinal, apesar de eles dizerem que não havia solução, afinal encontramos um voo que fazia escala na Alemanha e que partia no sábado, ou seja, 2 dias depois. Menos de 2 dias depois, porque era mesmo no sábado de madrugada. E fazia escala na Alemanha, e depois andámos a ligar para o consulado da Alemanha para saber se... Porque o nosso medo aí, nós decidimos, quando vimos esse voo, pensámos, ok, vamos aproveitar, nós não estávamos aqui a fazer nada, estávamos a gastar dinheiro da residência para nada, estávamos longe da nossa família para nada, também provavelmente a experiência Erasmus já tinha acabado e tínhamos de nos mentalizar disso. Portanto, decidimos, ok, vai ser este voo, mas depois o nosso medo era, e se ficámos presas na Alemanha? Porque na Alemanha eu sabia que eles estavam a fazer rastreamento das pessoas que passavam, a rastrear a fronteira. E o nosso medo era se tínhamos de ficar lá presas. Sim. Então ainda fizemos uns contactos com a embaixada e depois nunca ninguém nos deu certeza de que ia correr tudo bem. Toda a gente desligava o telefone e era assim, muito boa sorte. Sério? O senhor da embaixada da Alemanha era assim... Ainda por cima o senhor da Embaixada da Alemanha era de Braga e o senhor, quando soube que eu era de Braga, ficou super contente e ficou ali muito tempo a falar comigo ao telefone. E o senhor estava mesmo ansioso para saber que nós tínhamos chegado bem. E ele, meninas, espero mesmo que corra tudo bem. Eles estavam a ser muito simpáticos, mas pronto, também não podiam fazer muita coisa. Porque oficialmente o que eles tinham a dizer e o que o Estado tinha a dizer é que, por favor, não saiam dos sítios onde estão, não voltem para Portugal porque é um risco a viagem. Ou seja, a viagem tinha de ser por nosso risco, vá. Sim. E as pessoas não nos podiam dizer que era seguro. Mas lá no fundo as pessoas também queriam que nós voltássemos, claro, que vocês voltassem em segurança. Sim. Também. Foi todo um regresso muito complicado, porque vocês voltaram mesmo também quando nós aqui já estávamos em a ficar mal, sim. Foi... Toda essa viagem foi muito complicada. A partir de quinta-feira à noite até decidimos... A partir de quinta-feira à noite que decidimos, ok, vamos comprar a viagem. Até sexta de manhã que comprámos a viagem. Depois 24 horas, ou menos, para fazer a mala, para avisar toda a gente, para ligar aos meus pais e aos meus tios, tipo, amanhã vou embora. Assim, do nada. Foi muito aflitivo também. Sim, essas 24 horas eu não dormi, eu fiquei 2 dias inteiros sem dormir. Eu não consegui dormir de sexta para sábado, eu só pensava que quero ir embora. Pois. E como é que foi depois quando chegaste cá? Quando cheguei cá foi um... Depois a quando viagem pisaste terra em Portugal. A viagem em si foi turbulenta porque o primeiro voo para lá, ok, tudo bem, para a Alemanha. Depois a fazer escala na Alemanha, por causa do controle na fronteira, demorámos muito tempo. E depois ainda por cima, no aeroporto da Alemanha estava tudo muito desorganizado, não conseguias manter espaço de segurança entre as pessoas. Sim, estava mesmo muito mal organizado. E com aquele controle de fronteira que nos demorou uma meia hora na fila ou mais, que acho que foi o pior, é que naquela meia hora nós estávamos na fila a pensar, se nós somos agora retidas pela polícia, nós vamos ter de ficar aqui, o que é que nós vamos fazer da vida? Pois. Mas entretanto conseguimos passar e depois tivemos de correr para o avião porque o segundo voo, que era o da Alemanha para Portugal, estava literalmente à nossa espera, só faltávamos nós no avião, estava a menina a dizer-nos altifalantes, a chamar pelo nosso nome e nós a termos de correr com as malas todas que nós levávamos. Pois, tinhas as malas de Erasmus. Eu levava 2 malas, uma de cabine grande e uma mais pequena uma grande de porão e uma de cabine, e depois ela levava uma mala daquelas de campismo, ou seja, nós íamos super atolhadas de coisas, a correr pelo aeroporto fora.
Mas depois o voo para Portugal estava quase vazio, éramos tipo 12 pessoas para um avião que leva 300 e tal, era um avião dos grandes. Ou seja, lá as hospedeiras, quando entramos no avião, só disseram não há lugares, sentem-se onde quiserem. E depois nós fomos nos 3 lugares, assim, estendidas. E depois, quando cheguei ao aeroporto de Lisboa, quando aterramos, depois ainda estava mais organizado ou notaste alguma diferença? Estava muito mais organizado que a Alemanha, também porque tinha muito menos gente, não tinha quase ninguém. Sim. Portanto, foi mesmo tranquilo. Mas notei que não havia controle nenhum, enquanto que na Alemanha toda a gente tinha de passar pela polícia, em Portugal não. Nem nos deram... Só nos deram um panfleto, com se tiver sintomas, ligue para o Saúde 24, mas em termos de controle de febre ou assim, acho que não houve controle nenhum. Mas pronto, também havia muito pouca gente. Depois ainda houve ali uma confusão com as malas, se chegaram ou não. E depois eu, Lisboa-Braga, fiz de carro, num carro alugado, que era para não ter de estar a usar transportes públicos, porque ainda havia aquele receio de poder estar infectada durante a viagem. Porque eu provavelmente lá não fiquei infectada, mas durante a viagem há sempre um grande risco de ficar infectada. Depois também quando chegaste cá, acabaste por ter de fazer aquele teu isolamento antes de voltares a estar com a tua família. Sim, tive 15 dias literalmente isolada, decidi fazer o isolamento na casa de uma tia minha. Ela correu o risco de ficar infectada e fez o isolamento comigo, mas ficámos mesmo as duas 15 dias fechadas em casa. Não saímos nem da soleira da porta. Ai, meu Deus. As pessoas levavam-nos comida lá à porta. Sim. E pronto. E depois, passado 15 dias, voltei a casa. Acho que o maior alívio foi quando pisei terra em Lisboa e pensei, ok, agora já não tem nada para correr mal. Já estou cá. E depois o maior alívio foi passados 15 dias, quando cheguei a casa finalmente. Acho que aí foi o único dia, a única vez em que chorei mesmo, porque senti, ok, acabou. Agora acabou a sério. E também os meus pais estavam emocionados, claro. Foi muito aflitivo ter-te lá, ainda para mais no país que foi, não é? Sim, mas eu acho que os meus pais sempre se mantiveram muito calmos para me passar essa calma, Também não valia a pena estarem a mostrar o pânico deles se eu é que estava lá sozinha na situação difícil. E acho que eles sempre conseguiram muito bem manter-me calma, também a mim. E o que é que tiras desta experiência toda de Erasmus? Foi completamente diferente do que qualquer outra pessoa pode ter tido. Sim, eu acho que até estou a reagir, eu acho que reagi bem, agora que já passou algum tempo, já estou aqui desde o fim de março, acho que até reagi bem à situação de, ainda por cima eu que sou uma pessoa tão ansiosa e que tem de estar tudo como eu quero e tem de controlar tudo. Tu sabes como é que eu sou, eu quero que tudo corra exatamente como eu planeei e eu ter uma viagem a Roma cancelada, uma viagem a Veneza cancelada, metade do meu Erasmus cancelada, não ter feito nem 3/4 daquilo que eu tinha pensado, foi difícil, mas acho que lidei bem com isso. E acho que também me ajudou a crescer nessa parte de, ok, não podes ser tão ansiosa e não podes querer tudo no teu controlo e não podes querer que tudo corra bem, porque há coisas que vão correr mal e tu não podes, e tu não podes controlar. E acho que isto tudo foi muito bom para me ensinar isso. E acho que tiro mais ensinamentos do que tristezas, digamos. E vais ter histórias para contar aos teus netinhos. Isso vou ter uma experiência de Erasmus completamente diferente de toda a gente, de certeza. Pronto, olha, obrigada Sara por teres contado tudo. Dai uma cotovelada, porque a gente não pode dar um abraço. Se quiserem seguir no Instagram, vou deixar aqui o Instagram da Sara Sofia FG. Pronto, e para me seguirem a mim, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, está bem? Seguir-me nas redes sociais, MS Maria Cunha para o Instagram e MS Maria Cunha para o Facebook. Espero que vocês estejam a gostar aqui das conversas da Maria, espero que tenham gostado da história da Sara, eu achei super interessante. Obrigada. E sabia que era fixe trazer-vos aqui a história dela. E muito obrigada por teres vindo. Vamos tirar uma foto, porque a gente tira sempre uma foto, mas desta vez nós nos podemos abraçar. É com então distância. vamos pôr assim um bocadinho e dar aqui o cheese. Tá, pronto. Depois a gente está ali daquilo. Muito, muito obrigada, Sara, e obrigada a vocês por estarem desse lado. Um grande, grande beijinho e até à próxima conversa da Maria. Tchau!